na política porque eu acho que eu posso ser útil em alguma coisa. No momento que eu achar que não tenho mais nada para servir aqui, eu saio. A minha profissão, que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, é ser policial. E você até me aposentar. Rafael. Obrigado, vereador Luciano. Até depois eu tenho previsto também utilizar a tribuna, e não tem como ser diferente hoje. Eu acho que todos os vereadores que tiveram a oportunidade de falar vão tecer algum comentário sobre o conceito, até porque é necessário. Nós estamos vivendo um momento novo aqui nessa noite, quando a entidade anuncia que os problemas foram solucionados, que a questão da dívida que foi levantada está sanada. Eu tive a oportunidade já de falar isso aqui nessa casa, não foi culpa da diretoria que está aí, que teve que correr atrás para resolver tudo isso, que foi com quem ficou todo o trabalho de solução desse problema, e muito menos é culpa tua, vereador Luciano. Acho que se existia esse problema, ele ia aparecer uma hora ou outra, ou a entidade expondo, a imprensa, ou alguma outra pessoa da comunidade. O problema não ia ficar escondido. Essa questão iria aparecer em algum momento, principalmente porque uma solução precisaria ser tomada. Então, vereador Luciano, eu acho que o colega não tem culpa disso. Eu entendo a tua indignação, e no momento que foi questionado o teu nome, até entendo porque está falando dessa forma, até porque também, no momento em que surgiu esse problema e que surgiu informação que o auxílio para os policiais poderia ser cortado devido a esses problemas da entidade e o corte do repasse, claro que os policiais ficaram preocupados, e até alguns policiais falaram para mim que esse problema estava acontecendo porque foi levantado na Câmara pelo vereador Luciano. Até eu tive a oportunidade, falaram para mim isso, sou testemunha, falaram para mim, eu tive a oportunidade de esclarecer, de falar a verdade, que não foi isso que aconteceu, que a Câmara estava auxiliando na busca de uma solução. Então, colega Luciano, acho que até para contribuir, acho que não precisamos mais de polêmica, a entidade está bem, foi resolvida a situação, e daqui para frente é só trabalhar para que o processo continue de forma que toda a comunidade espera. Obrigado, Rafael. Eu já estava disposto a não tocar mais nesse assunto. Tinha total certeza que não ia, mas eu fui obrigado a entrar nesse assunto novamente em razão do que foi dito aqui. Esse problema, a gente que está lá dentro da segurança, a gente vinha sabendo esse problema há mais de anos. E aí pergunto, por que nunca foi feito nada? Porque nós justamente pensava isso. O momento que, literalmente, falar chutar o balde vai ser ruim para alguém. E nós estávamos tentando. Mas a ex-diretoria não se mostrou sensível em tentar resolver, em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, chegou no fim, a gota d'água, nós tivemos que fazer. Aquilo que está naquela carta que eu deixei lá no Concepro é a mais pura verdade. Eu me boto à disposição, sem dúvida nenhuma, a ser parceiro. E eu vejo que está andando certo. Tenho certeza que está sendo feito, está indo dentro dos trâmites. Um ponto que eu bati aqui desde o início, questão das identidades, pelo visto foi constatado pela diretoria que não é o caminho certo. Então eu estou entendendo. Agora eu volto a falar. Não vou carregar esse fardo que não é meu. Tudo que é meu, pode jogar para minhas costas. Eu falo lá para o meu chefe, que é o meu delegado, tudo que eu fizer eu me responsabilizo. As dezenas de decisões que a gente toma na rua, quando está aí, sempre sem delegado, a gente toma decisões toda hora. E muitas vezes erradas. E eu sempre respondo pelas minhas decisões. Não tenho problema nenhum. Agora não vou carregar um fardo que não é meu. Então, presidente, vereadores, colegas, Jair, pediu uma parte. Sim, obrigado pela parte. Até colocar que o Rafael também disse que vai se pronunciar a respeito do conceito. Mas eu acho que de repente vocês podiam alguma coisa já ter adiantado, e quando tinha o Francisco, para ele também poder dar um retorno, porque agora a gente vai ficar, vocês falam, ele falou, e fica sempre naquela, não tem um diálogo, né? Então, nosso, se fosse no modo em que um pudesse falar e trocar ideias e conversar, ficaria melhor, né? Mas, Baroni, também tu tem um pouco de razão, mas só que às vezes a gente se desabafa até um pouco meio rígido demais, né? Como tu colocou. Só que eu também, como entidade, eu fui presidente da Associação Reconstruir, a gente recebe umas críticas que a gente também não gosta, tia.
que nem assim, ó, nada contra, mas uma carta assim enviada fica, ainda mais o jornal publicou, um publica, para cá e para lá, distorce muito a situação. Se de repente tivesse levado essa carta entregada para eles, protocolado, ó, te entreguei, me assina aqui que tu recebeu, para ter algum... Mas é que foi na imprensa, e a imprensa já foi em cima. É a mesma coisa que nem o Rafael colocou esse tempo atrás, que estava uma bagunça, só que é a mesma coisa, vai dizer, ó, a Associação Reconstruir era uma bagunça, pô. Eu também não ia me sentir, me senti até meio constrangido. Então, me coloco nas duas partes. Então, é complicado dizer sim, não para um lado e para o outro. Então, Baroni, tem um pouco de razão, mas eu acho que também foi um pouco rígido demais pelas colocações. Cereis. Eu te entendo, Jair, mas só para ficar sabendo, essa carta foi deixada no Conselho, tem assinatura, tem recebimento. E essa carta eu trouxe aqui para o presidente tomar conhecimento, porque eu sou um vereador, eu estava assinando ali como vereador, não como policial. Ou como policial, não como vereador, mas eu trouxe para conhecimento do presidente. O presidente tinha que tomar conhecimento do que eu estava fazendo. Eu assinei como vereador, realmente. O presidente tinha que estar sabendo, porque era uma coisa pessoal minha, essa carta. Em nenhum momento, Jair, eu volto aqui, eu pedi para publicar, eu jamais imaginei. Quem foi pegar aqui, o jornalista que esteve aqui deve ter pedido. Me perguntou, senhor, não tem problema nenhum, de repente eles queriam ver. Porque a carta não é ofensiva, tu leu, tu não tem cópia. Então, é isso que eu não vou conseguir admitir. Desde o começo aqui eu sempre falei, várias pessoas vieram aqui, eu sempre admiti e elogiei o serviço voluntário. Tem que ter coragem, tem que ter disposição para fazer um serviço voluntário. Que até hoje, se eu fiz, foi muito pouco, a não ser no esporte. Tem que ter coragem. Agora tem que ser bem esclarecido. Isso que esse eu posso até ter me cedido, não vou negar. Agora eu não vou aceitar dizer que essa carta foi para querer promover. Isso eu não aceito, porque eu fiz tudo como se faz de praxe. Está lá, assinado, recebido, e eu trouxe aqui para o presidente tomar conhecimento. O vereador Zaparoli pediu uma parte. Não, você quase, agradeço a parte, mas quase concluiu o que eu queria colocar. Trabalhar numa entidade voluntária não é fácil. Não é fácil, mas também há que ter celeridade nisso, né? A gente não pode, me parece, que nas cidades pequenas, via de regras, entidades servem para cavalo de batalha política. E isso é problemático e perigoso, né? Mas não é o caso do Concepro, que o Concepro, na minha visão, politicamente, partidariamente, ele não rende. Nem para nós, nem para os que estão na diretoria, é um sofrimento, né? Ao contrário. Queria dizer assim, ó, algumas coisas que tu coloca, Baroni, e eu te disse mais uma vez que eu nunca ia me manifestar nesse assunto, e eu te disse o porquê. Não vou me manifestar a fim disso. Mas tem algumas situações, e vamos ser claros aqui, não adianta a gente fazer volta, que na sociedade, quando a gente mexe, a gente é marcado. E eu lembro, e te coloquei, ó, eu toquei lá, e aquilo lá me rendeu muitos dados negativos. E essas coisas a gente fica meio assim. Bom, então agora eu vou me colocar no lugar do vereador, de fato que somos. Se eu, enquanto vereador, não posso, numa entidade, levantar uma questão e questionar sobre isso, e levar isso a fim de cabo, eu perco a minha identidade enquanto vereador. Ainda mais se essa entidade recebe dinheiro público. Bom, mais ainda. Seja A, B ou C. Enquanto vereador, eu tenho a obrigação de fiscalizar isso. Só que tu vai colher os seus bônus aí. Né? E aí vem os resultados. Uma das questões que o vereador levanta aqui, e é verdadeiro, eu quero dizer para os senhores, eu me senti palhaço no fim do ano passado, quando eu era presidente da casa. Fui 3 vezes lá para votar e as 3 vezes foi cancelada por falta de quórum nas eleições. Ah, muita coisa errada tinha. Era isso. Obrigado. Obrigado, Zaparoli. Eu tenho que agradecer, realmente é isso, mas eu não estou preocupado em carregar
porque eu volto a dizer aqui, quem sabe um pouco do problema, tem um pouquinho de inteligência para conseguir ver, vai sentir o que é a real. Nenhum momento quis ofender ninguém. Eu não gostei da forma que foi a primeira visita do presidente aqui. Eu considerei que foram umas insinuações quando eu estava preparado para ser mais um para somar. Então isso já me fez levar aquele outro discurso que eu falei sobre o conceito, porque eu apontei aqueles números que para mim eram difíceis de aceitar. Então aqui, como eu elogiei já em outra oportunidade, vou fazer quando for necessário, não tem problema nenhum. Eu não vou forçar ninguém a ser meu amigo. Se quiser ser meu inimigo, tudo bem. Agora, para mim, enquanto pessoa, eu gosto das coisas sérias, certas. E eu vejo que vocês estão agindo dessa forma. Só que eu volto a dizer aqui, estou vendo que algumas atitudes estão sendo tomadas, vou ser parceiro do conceito, no que for necessário. Já estou tentando conversar com algum empresário para tentar aumentar um pouco da receita, estou tentando ver isso, mas eu não vou aceitar de forma alguma isso. Quando quiserem me acusar de alguma coisa, que eu fiz, tudo bem, vou me defender pelo que eu fiz. Agora, pelo que eu não fiz, eu não vou aceitar. Mais uma vez aqui, peço desculpa, presidente, se eu me excedi, mas é difícil controlar, principalmente pelo que eu venho sofrendo há horas já com isso, carregando esse peso de ser apontado por alguns poucos inteligentes que acham que o causador de tudo disso fui eu. Então, eu peço desculpa também, já tenho um pouco de razão, quando eu fui um pouco duro demais, mas eu acho que precisava ser dito. E é bom que a diretoria esteja aqui para ouvir isso, para evitar o que foi falado por alguém aqui, daquele leva e traz, e que fica muito distorcido. Mas eu volto a falar para toda a sua diretoria. Tem tudo gravado que foi dito aqui, está tudo nas atas. Se encontrarem um ataque pessoal, eu quero discutir e quero pessoalmente pedir desculpas. Se tive um ataque pessoal para essa diretoria. Então, presidente, era isso. Infelizmente, eu não vou poder falar sobre esse projeto de lei do deputado Osmar Terra e fico para uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Baroni. Próximo inscrito na tribuna, Agostinho Sal.